No vídeo de hoje, a gente fala sobre um assunto que pode afetar qualquer pessoa, independente da idade. A gente vai falar sobre o refluxo. Você sabe o que é isso? Oi, Bruna. Então, a doença do refluxo é uma condição clínica que é caracterizada por sintomas desconfortáveis e frequentes ocasionados pelo retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. Essa é uma condição que costumeiramente é resultado de uma falha na musculatura do esfíncter esofágico inferior. O esfíncter esofágico inferior é uma musculatura que funciona como uma válvula, que é responsável pela passagem do conteúdo habitual ingerido do esôfago para o estômago. O refluxo pode gerar sintomas bem desagradáveis, viu? Um dos mais comuns é a famosa azia, que é uma sensação de queimação que pode ocorrer aqui na região do peito, geralmente após as refeições ou ao se deitar. E o que mais, hein, doutora? Bom, além da azia, que a gente considera um sintoma chamado de sintoma típico, que é um dos mais comuns na doença do refluxo, a gente tem também a regurgitação, que é o segundo sintoma típico mais comum. A regurgitação é a percepção do retorno do bolo alimentar pelo esôfago, podendo inclusive chegar a essa sensação de que ele chega até a boca. Outros sintomas menos comuns são os sintomas atípicos, que esses, apesar de menos frequentes, têm surgido cada vez mais nos consultórios de gastroenterologia. Eles são pigarro, tosse após a alimentação, sensação de entalo, náuseas, vômitos, dor torácica, que inclusive é uma importante causa de ida dos pacientes às emergências por ser um fator que confunde com o infarto do miocárdio, e outros sintomas respiratórios que podem inclusive ter uma má resposta aos tratamentos comuns, como asma e sinusites de repetição. É importante lembrar que nem todas as pessoas apresentam todos os sintomas e a gravidade de cada um deles pode variar em cada indivíduo. Caso você tenha alguns desses sintomas de forma frequente, é indicado fazer uma avaliação médica adequada para chegar em um diagnóstico preciso. E por falar nisso, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico da doença do refluxo é eminentemente clínico, embora a gente possa lançar mão de alguns exames que podem complementar o diagnóstico ou até mesmo ajudar na diferenciação de outros diagnósticos. O diagnóstico convencional é feito numa anamnese, ou seja, numa conversa entre o médico e o paciente. Vai ser aquele paciente que vai chegar no consultório queixando-se da azia, da sensação de regurgitação e os outros sintomas que eu mencionei anteriormente, frequentemente, muitas vezes na semana. Existem várias causas possíveis para o refluxo. Vamos saber quais são as principais? A causa mais comum de doença do refluxo na população geral são os maus hábitos de vida associados à obesidade ou sobrepeso. Outras causas menos comuns que costumam ser investigadas, especialmente nos pacientes que não respondem bem às terapias iniciais, são hérnia de hiato, que é uma condição que ocasiona uma frouxidão da musculatura do esfíncter esofágico inferior, e as dismotilidades esofágicas, que são distúrbios motores, que atrapalham o fluxo normal do alimento pelo esôfago até a cavidade do estômago. As condições que causam aumento da pressão intraabdominal também costumam causar refluxo corriqueiramente. Dessas causas, a gente estabelece a gravidez e a obesidade. É preciso ficar atento quando o assunto é alimentação versus refluxo. Olha só! Alimentos ricos em gordura, como fritura, carne gordurosa e laticínios integrais, podem gerar refluxo. Alimentos ácidos, como tomate, laranja e limão, também podem agravar o refluxo. Chocolate? Ah não, gente, o chocolate até ele. Pois é, ele contém um componente chamado teobromina, que pode aumentar a produção de ácido no estômago, contribuindo com o refluxo. Menta, incluindo hortelã-pimenta, bala de menta, chá de menta e até produtos de higiene bucal com sabor de menta, podem agravar os sintomas de refluxo, viu? Cafeína, bebidas alcoólicas, alimentos picantes e refrigerantes também aumentam o risco de refluxo.
Nossa, gente, é muita coisa, né? E sabe uma outra coisa que também contribui para o refluxo? Alho e cebola. Pois é. Ai, nossa, ardeu. Esses alimentos que você mencionou foram muito bem destacados. Eles devem ser, de fato, evitados naqueles pacientes que têm maior sensibilidade e que, portanto, têm crises de refluxo ocasionados pela ingesta deles. Além da adequação dos hábitos alimentares, é importante estabelecer outras medidas comportamentais que são fundamentais no controle do refluxo. Uma delas é atividade física regular, visando o controle do peso, especialmente para os pacientes com sobrepeso e obesidade, evitar deitar até 2 horas após a alimentação, evitar refeições volumosas e rápidas, e é indicado ainda que se utilize uma cabeceira elevada, um travesseiro um pouco mais alto, para evitar que o paciente tenha refluxo noturno, que são aqueles pacientes que têm desconforto ao deitar. Além dessas mudanças comportamentais, estabelece-se o tratamento farmacológico nesses pacientes. Com relação a isso, sugere-se que evite a automedicação. A consulta médica é fundamental para que se estabeleça o tipo de tratamento farmacológico, a dose que deve ser feita e o tempo de tratamento que deve ser estabelecido. Isso é individualizado caso a caso. É bom mesmo falar de tratamento, mas melhor ainda é falar de prevenção, né? Então explica pra gente. Bom, quando a gente vai falar de prevenção, a gente tem que conscientizar o paciente sobre algumas questões relacionadas à doença. Por exemplo, a doença do refluxo é uma condição crônica, em que o paciente pode ter inúmeras crises no decorrer da vida, como ele pode ter uma única crise e nunca mais aparecer. O que vai determinar a frequência dessas crises vai ser justamente essa conscientização. É o paciente entender que a mudança de hábitos é necessária, não só quando trata-se de tratamento, mas também no que se refere à prevenção. Pacientes devem ter um controle alimentar adequado, um controle de peso adequado, a cessação ou a redução brusca do tabagismo e do etilismo também são condições que precisam ser estabelecidas para que a gente previna novas crises. E aí, gostou do nosso vídeo? Então curta e compartilhe. Tchau!